Olá, alunos do quarto ano, olá, famílias. Sou a professora Kelly, vou estar com vocês nas aulas do material Aprender Sempre. Hoje, sequência didática 1, leituras de contos tradicionais. Então, localize no seu material as páginas 4 e 5 e lembre, acompanhe a leitura pelo seu material, tá? Não acompanhe pela tela do celular, acompanhe sempre pelo material, para ser mais fácil, melhor visualização. Vamos lá? Língua portuguesa, sequência didática 1. Página 4, sequência didática 1. Leitura de contos tradicionais. Vamos retomar alguns contos conhecidos, conhecer outros e conversar um pouco sobre as características dos contos e de alguns personagens. Ao final, você vai preparar para ler um conto em voz alta para uma outra turma da escola, a ser definida por você e seus colegas. Além disso, vai saber como a ação dos personagens acontece e analisar como os autores indicam isso no texto. Bom trabalho! Então, essa dinâmica seria para as aulas presenciais. Mas nós vamos dar continuidade aqui. Aula 1. Contos tradicionais conhecidos. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai dizer o que sabe sobre os contos e indicar quais deles conhece. Vamos lá? 1. O que você sabe sobre os contos tradicionais? Diga em voz alta para seus colegas e professora. Então, ali seria nas aulas presenciais, né? Quando a professora faz a roda de conversa inicial, né? Para saber o que os alunos já sabem. Mas nós vamos ler, acompanhar a leitura no material. Para saber mais. Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. Sabe o que significa isso? Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca. Os avós contavam para os filhos, netos e amigos. Assim, as pessoas conheciam as histórias e as contavam também para seus filhos, netos e amigos. A transmissão dessa história aconteceu dessa maneira por muitos e muitos anos. Naquele tempo, as histórias não eram escritas em livros. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. Os autores de contos mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm e William Grimm e Hans Christian Andersen. Diferente dos irmãos Grimm e Perrault, Andersen criava as histórias. Essas histórias são muito apreciadas até hoje por crianças e adultos, porque tratam dos medos, desejos, angústias, enfim, dos sentimentos das pessoas. Embora sejam muito antigos, os contos continuam sendo recontados em livros por autores que muitas vezes fazem modificações nas histórias. Os contos de fada fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia, tais como Cinderela e a Bela Adormecida. Esses contos, que encantam pessoas de todas as idades, têm origem remota e nem sempre foram contados de forma como conhecemos hoje. Antigamente, eram contados para adultos, com versões mais trágicas. Atualmente, são lidos para as crianças, com versões mais lúdicas e cheias de fantasia. Chamamos essas histórias de contos de fadas, porque têm origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem muita importância. Esses contos podem ou não contar com a presença de fadas, mas estão repletos de magia e encantamentos. Então, aqui a gente já percebeu o que a gente pode saber, né? Olha lá, tradição oral, ou seja, eles eram falados, não estavam escritos. Que os autores, né? Os principais autores, que eram versões para adultos, né? Tinham cenas mais trágicas, mais violentas. E depois foram as versões dos contos de fadas, com magia, né? Elementos mágicos, não precisa ser necessariamente a fada, viu, gente? Na 2, está lá. Depois de ler o texto, responda a
Você conhece alguma história com finais diferentes? Conte para seus colegas. Então, nós vamos pensar aí quais histórias, quais contos podem ter sinais diferentes. Eu vou dar um exemplo, hein? Esse não precisa registrar por escrito. Esse vocês vão avaliar junto com a explicação da Pro. Quais contos tradicionais você conhece? Faça uma lista. Então, esse sim. Vocês vão fazer uma lista e escrever aqui, mas eu vou dar as dicas, ok? E os contos de final diferente, vamos trabalhar agora. Contos com final diferente. Eu tirei desse livro aí do Ler e Escrever. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto muito desse livro para a leitura de leite, a leitura diária, né, de textos. Ele trabalha uma diversidade textual. Tem vários tipos de textos diferentes e dá para ter uma riqueza no trabalho, na leitura, desde o primeiro até o quinto ano, até além ainda, né? Então, se vocês já lembram desse livro, tá joia? Nós vamos acompanhar essa parte, tá aí a imagem do sumário, né? A segunda parte, histórias para rir, chorar, se divertir e se assombrar. Então, a parte dos contos, tem lá o dos irmãos Grimm, tá? E tem os do Charles Perrault, as versões de cada um. E hoje nós vamos ver aí o final, a diferença do final entre o Chapeuzinho Vermelho deles, tá? Pode ver que tá bem próximo lá no livro, do Ler e Escrever, o livro de textos, para já perceber, né, as diferenças entre os aspectos das histórias. Vamos lá? Olha só, trouxe para nós a imagem, né, do texto dos irmãos Grimm, tá? E a imagem do texto do Charles Perrault, que está assim apresentada lá no material do Ler e Escrever, no livro de textos dos alunos. Esse material geralmente é entregue, né, no primeiro ou às vezes até no segundo ano para os alunos, para trabalhar diversidade textual, todas as tipologias textuais, ok? Provavelmente vocês já tiveram contato com esse material. Então, nós vamos analisar que algumas características desses textos, dos contos, se mantêm nas versões e algumas modificam. Hoje nós vamos analisar o final. Olha lá o final dos irmãos Grimm. Pulou da cama e foi beber água no córrego, mas as pedras pesavam tanto que, quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. O caçador foi embora contente e a avó comeu com gosto as broinhas. E Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. Essa é a versão dos irmãos Grimm. Vamos ver do Charles Perrault? Vovó, como são grandes as suas orelhas. Olha aí o diálogo, né? Entre a Chapeuzinho e o lobo vestido de vovó. É para ouvir melhor, netinha. Vovó, como são grandes os seus dentes. É pra te comer. E assim dizendo, o malvado lobo se atirou sobre Chapeuzinho Vermelho e a comeu. E assim acaba a versão do Charles Perrault. A Chapeuzinho morre no final da versão do Charles Perrault, assim como a vovó, são devoradas pelo lobo, né? Então a gente apresenta uma diferença aí. Lá nos irmãos Grimm, a Chapeuzinho sai salva, né? Existe a presença do caçador na versão do Charles Perrault, esse personagem não aparece. Então, a gente avaliando a diferença do final. Lembra que era de tradição oral? Cada um interpretou da sua forma. Olha aí, para vocês terem uma dica para responder, escrever no seu livro os contos conhecidos. Esses aí estão alguns contos conhecidos, né? Muitos deles são famosos até mesmo porque tem as versões, né, de filmes da Disney. Como eu disse, são versões, eram textos de tradição oral. E o que aprendemos hoje, hein, gente? Vamos lá, quarto ano, exercitando aí nossa aprendizagem. Contos tradicionais, né? O que são?
tradição oral, passados de boca em boca pelas famílias, e os principais autores desses contos tradicionais, Charles Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. E a gente fez uma análise, né, sobre os finais diferentes para o mesmo conto. Autores diferentes, ouviram versões diferentes, talvez, e escreveram, né, de forma diferente. Mantém-se os personagens, tá? Mantém o personagem principal. Chapeuzinho Vermelho, mantém o Chapeuzinho Vermelho, a mamãe, a vovó e o lobo. Mas, às vezes, são acrescentados novos personagens, tá? No início, lembrando, né, os contos tradicionais tinham público adulto. Então, às vezes, alguns têm algumas versões um pouco mais violentas, mais trágicas. E depois teve os contos de fadas, né, que foram incorporados, tá, nos contos tradicionais. E sempre traz um elemento mágico. Não precisa necessariamente ser a fada, tá? Nesse conto da Chapeuzinho, nós não temos, assim, uns grandes elementos mágicos, né? A gente pode pensar que são coisas, assim, até impossíveis, né? Mas sempre existe algum elemento mágico, geralmente. Olha lá, na página 5, lembra lá? Na atividade 2B, é onde vocês vão anotar os contos tradicionais que conhecem, esses que vocês viram nas imagens, né? Os principais, Chapeuzinho Vermelho, João e Pé de Feijão e muitos outros, todos que vocês conhecem. Escreva um em cada linha, é uma lista. E anote com cuidado, com capricho, atenção. Preste atenção na escrita de cada palavra, capriche na sua letra. E ao concluir as suas atividades, sempre envie, né, para o seu professor, para a sua professora, conforme a orientação que ele tiver te dado. Ou vai ser pelo WhatsApp, ou poderá ser pelo aplicativo Radar Escolar Iperó. Preste sempre atenção às orientações que o professor e a professora da sua sala estiver passando para você, ok? E aí, lembraram dos contos? Que legal, né? Anote com capricho e boa aula!